Aí não pega, não. 8, 6, olha, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Mas aí não pega. é vida e paz. Rapidamente, quando eu falava aqui do Salmo 25, a gente dizendo, olha, esse moço, agora é o seu velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência que lhe deu o pão. Tudo bom? Vou deixar aqui, ó, que ele pega o seu som. Amém. Entendeu? O pastor vai trazer a palavra da parte de Deus hoje, né? O nome dele chama Temer, amém? Ele é da igreja Evangelho Simples, né? Então, amado, o que eu poderia dizer para você quando ele fala, eu fui moço, olha, eu quero dizer assim que eu falo para todo mundo, quando eu tenho oportunidade, eu morava em um cortiço. No cortiço, ó, não sei se você sabe o que é cortiço. Cortiço é um monte de casa, um monte de quartinho, e no final tem um banheiro para todo mundo, né? E lá nesse lugar que eu morava, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, Zona Norte, para dar alegria, não sei se alguém conhece. Aquela vila que eu morava, ela era desprezada por todo mundo. Por quê? Porque era o lugar que o povinho morava, né? E eu morava ali, né? E eu andava, meu amado, era com uma calça remendada, uma bermuda e um par de chinelo. Quando um não estava lavando, eu estava usando o outro, né? E era só, quando o chinelo quebrava, eu colocava grampo. Por quê? Porque eu não tinha condições, né? Por muitos eu era, ó, esse aí não tem jeito, né? Mas a graça, a misericórdia, né? Efésios 2, 8. Porque pela graça social, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A misericórdia de Deus me alcançou. Como a misericórdia de Deus se encontra nessa noite para que vida seja alcançada, para que vida seja transformada, né? Olha, aquilo que Satanás declarou, o mundo espiritual declarou outra coisa. Jesus veio e morreu, pagou um alto preço para mim e para você, para que nós possamos ser livres, né? E um dia eu ouvi falar desse Jesus. Então eu decidi entregar a minha vida para Jesus. E Jesus mudou a minha história. E um dia, meu amado, eu consegui comprar um Conga. Quem lembra do Conga? Era o tênis, para mim, era o tênis da hora. Comprei um Conga. Depois de ter terminado o tempo, comprei um Bamba, né? Depois comprei um Quixute. Quando eu coloquei o Quixute, então, eu me achava, entendeu? Então, Deus, ele vai transformando a nossa vida, né? Então, aquilo que Deus tem na minha vida hoje, né? Eu quero que vocês entendam, né? Deus me deu um salário que eu posso todos os dias, todos os meses, dizer assim, ó, posso comprar um paletó, posso comprar calça, posso comprar um sapato, mas eu não quero sentar o meu ego e falar, pô, caramba, meu amado. Não, de forma nenhuma. Eu tenho que viver com aquilo que Deus colocou no meu coração. Ele pode mudar a nossa história, meu amado. Ele pode mudar a nossa história, muda a tua história. Ele pode mudar a partir do momento que nós entregar a nossa vida na mão de Deus, né? Isaías 1,19 fala, se quiseres, comereis o melhor dessa terra. E Deus pode nos abençoar. Eu estou servindo a Deus não é a troco de um salário. Eu estou servindo a Deus pela gratidão por aquilo que Deus me fez. Da onde Deus me tirou, meu amado. Amém? É isso que eu estou servindo a Deus, né? E eu entender, né, que eu falo muito, né, a minha preocupação hoje é de deixar um legado. Sempre me preocupei com isso. Eu tenho 3 filhos e 4 netos, né? E esse dia eu estava com meu neto, estava com 2 anos e meio, fui levar ele numa festinha. Aí ele falou assim, vovô, eu posso falar algo pro vovô? Eu falei, fala, nas palavras de vovô. Eu tenho observado que você é um homem de Deus. Amado, passou o tempo, eu já tinha... Se o Senhor naquele dia me levasse, porque é esse que eu preciso, é isso que nós precisamos, né? Então vale a pena investir no mundo espiritual, né? Comece a investir na sua casa, no mundo espiritual. Na oração, meu amado, se tiver um dentro da sua casa orando no mundo espiritual, as coisas elas mudam, meu amado. As coisas mudam, né? As coisas do mundo, como Paulo fala em 2 Coríntios 4,18, né? Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem.
Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem que são eternas. Quem é que está vendo Jesus nessa noite? Quem é que está vendo o Espírito Santo nessa noite? Mas hoje é notório que a presença de Deus, ela se faz presente, meu amado. É isso que nós precisamos alcançar, a misericórdia e a graça de Deus. Apresentar as nossas fraquezas, as nossas limitações, porque Deus sabe, meu amado, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos a pecar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu não tenho vontade de mais nada. Eu falei, se você não tem vontade de pecar, você já morreu e não sabe. Você já morreu e não sabe, meu amado. Ou você está querendo alguma coisa diferente. A Bíblia ela fala para nós, em 1 Coríntios 10, 12, olha, aquele que pensa que está em pé, cuida para que não caia. Sabe por quê? Porque a nossa alma é caída, meu amado, e nós precisamos todos os dias da graça e da misericórdia de Deus. Eu preciso todos os dias ter um encontro com Deus, eu preciso me aproximar de Deus todos os dias, meu amado, né? Eu preciso, como Tiago 4,7 fala, olha, sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então eu preciso estar todos os dias na presença de Deus, para que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida e eu não venha dar legalidade nenhuma no mundo espiritual para o adversário. Amém? Então eu preciso buscar o reino de Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Para estar encerrando, mano, uns dias atrás eu estava pregando aqui. A gente fala lá do Salmo 73, 28. Asaf, por algum tempo, ele andou na presença, né? E segundo alguns estudos, Asaf, ele tinha uma filha que tinha problema. Isso é estudo, né? Mas Asaf, ele fala, Deus é bom, né? Mas de repente ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio. E de repente ele fala, por pouco eu escorreguei. E por pouco Asaf ia perder tudo que ele tinha aprendido com Davi. Asaf era um profeta da música, né? Mas de repente no versículo 17, não me engano, 19, ele fala, até que entrei no santuário de Deus. E quando nós já estamos no santuário de Deus, a nossa vida é diferente. E no 28 ele fala, bom para mim é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor. E todos os dias anunciarei a sua salvação. Olha, aí ele entendeu que todos os dias ele ia anunciar a presença de Deus, independente da circunstância, independente da dificuldade, ele ia anunciar a presença de Deus. Mas ele entrou no santuário. Se ele entrou, ele tinha saído, mas ele retornou. E nós precisamos, meu amado, estar no centro da vontade de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Oportunidade com louvor, amém? Amém, Jesus, aleluia. Amém, oh glória. Amém, Jesus. Sai daqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aquele que puder ficar em pé, em nome de Jesus, vamos clamar o nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Com esse louvor dedicado a Ele, tudo para Ele, né, irmãos? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória.
Oh
está chamando o pregador. Esse cântico, irmão, para quem não conhece, ele é antigo pra caramba. E a minha alegria, não sei se vocês conhecem o Parque do Carmo, alguém já ouviu falar? Eu pegava uma Kombi, e era até o mais velho, era casado, o resto era solteiro. A gente pegava uma Kombi, ia lá, o Parque do Carmo é só mato. Só mato. E todo sábado a gente estava ali com o violão, cantando, orando e louvando o nome do nosso Deus. Aleluia. Então, irmão, não tem algo melhor. Né? Eu sempre gosto de falar, quem poderia pagar por esses momentos que nós estamos aqui? Talvez um dia tão difícil, né? Um dia para outro mais fácil, mas o Senhor no controle de todas as coisas. Verdade. Amém? Glória a Deus. O pastor vai estar aí trazendo a palavra da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Estão bem, irmãos? Amém. Estou feliz de voltar aqui, eu já estive aqui uma vez. Estão lembrados ou não? Faz um tempinho já. Estive aqui com o Helder. E foi uma benção. Aquela noite foi muito bacana. Agradecer ao pastor Ademar aí pelo convite. Queria pedir para o senhor orar por mim. Amém. O senhor está de pé aí. Amém, amado. Vamos levantar a mão todo mundo. Amado, até inclusive você, o nome dele é Temer. As vossas orações, apresenta ele, apresenta a família dele, o trabalho dele, né? Em nome de Jesus. Como todos nós, é carente da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Grande Deus. Apresentamos ao Pai amado, o teu servo, ó Pai amado, tu já colocaste a palavra no coração. E que essa palavra, Pai amado, ela possa ser induzida, Pai amado, que nós possamos estar sensível àquilo que o Senhor tem proporcionado. E nós queremos entregar a vida espiritual deste homem, a família, Pai amado, o ministério, Pai amado, o trabalho. Que o Senhor possa honrar em tudo que ele deu. E que ele seja um canal de bênção para a tua glória, para a tua honra. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar aí, por favor. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Irmãos, eu estava com uma palavra no meu coração, mas enquanto o pastor Ademar falava aqui, eu acabei mudando. Isso acontece com uma certa frequência. O Espírito Santo sopra. E graças a Deus por isso. Eu não sou um pregador motivacional. E é bom que você saiba disso para você não ficar chateado comigo. No nosso grupo, nós temos um grupo de evangelismo de rua. O pastor Ademar mencionou a comunidade Evangelho Simples, da qual eu faço parte. Fui consagrado pastor lá, pelo pastor Eros, que é o pastor presidente. Mas a gente tem um grupo de evangelismo de rua que é composto por 7 ministérios. São integrantes de 7 ministérios diferentes que responderam ao chamado de Deus para ir para as ruas pregar o Evangelho. Cumpriu o ID, que está lá em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E esse movimento nasceu primeiro no coração de Deus. Eu, depois de um episódio com meu filho, meu primeiro filho, doente, nasceu com um problema cardíaco, e ali na porta da UTI, depois de muitos meses internado, muitas cirurgias, Deus foi me quebrando em pedacinhos. E depois que eu passei por toda essa experiência, eu comecei a buscar as coisas de Deus em 2017. Me batizei em 2018. Mas eu era um crente meia boca, como infelizmente a grande maioria dos crentes no país. E estatisticamente essa é uma verdade. Mas quando foi no final de 2023, especificamente no mês de outubro, eu mantinha um estudo bíblico na minha empresa, sou empresário, tenho uma transportadora. E a gente ficou durante 2 anos lá estudando a Bíblia, um grupo relativamente grande, umas 25 pessoas, entre amigos e funcionários. A gente terminou de estudar a Bíblia em 2 anos e eu estava em casa. Eu tenho um espaço na minha casa, com uns aparelhos de ginástica, eu treino na minha casa, logo de manhã, 6 horas da manhã. Porque no meu trabalho eu tenho horário para entrar, não tenho horário para sair. Então a minha rotina de saúde é logo pela manhã. E aí eu tenho o hábito de que o meu momento de treino na minha casa é o meu momento com Deus. Então eu ponho o meu fone,
ou eu estou ouvindo as aulas de algum curso que eu estou fazendo para complementar o meu entendimento da Bíblia, ou eu estou ouvindo louvor, ou eu estou ouvindo a pregação de alguém. Existem muitos e bons homens de Deus sérios que a gente pode aprender ouvindo eles pregarem. E aí, naquele momento, em outubro de 2023, eu estava num questionamento com Deus de algumas situações, um problema na empresa, de ordem societária, e dificuldades. Eu também tinha finalizado a Bíblia toda nesse estudo bíblico, então eu estava conversando com Deus o que eu faria com esse estudo bíblico. Mas não só isso, eu estava pedindo mais revelação da palavra de Deus. Porque a gente ouve muito falar que a Bíblia é interpretação, mas na verdade não é, irmãos. A verdade é que a gente precisa chamar o Espírito Santo para ler a Bíblia com a gente. E aí ele vai dando a direção no texto de acordo com aquilo que ele tem como verdade. E aí nessa reflexão com Deus, em dado momento o Espírito Santo me pega, me joga de cara no chão. A minha sensação é como se tivesse alguém segurando o meu pescoço. E falou, olha, não adianta você pedir mais de mim, sendo que eu já mandei você parar de beber e você não para. E aquilo para mim foi uma experiência das mais fortes da minha vida até hoje. Não recomendo para ninguém. Tomara que o Espírito Santo não pegue no seu pescoço. E a partir daquele dia eu nunca mais bebi. Glória a Deus. Porque ao longo da minha caminhada de fé, muitas das incoerências que eu cometia, eu fui abandonando. Mas o hábito da bebida, mesmo em casa, num churrasco ou num almoço, ainda persistia. E eu me posicionei em obediência. Eu entendi que o Espírito Santo tinha algo para mim a partir daquela experiência, que começou anos anteriores na porta da UTI. Felizmente meu filho se curou, hoje tem 11 anos. Um grande milagre, um grande milagre. Um outro dia eu conto para vocês a história toda. E eu resolvi me posicionar em obediência. E a partir do momento que eu me posicionei em obediência, o Espírito Santo começou a falar comigo de forma frequente. E aí talvez já seja um gancho inicial da palavra que eu quero deixar para vocês aqui. Existe um lugar em Deus que é um lugar de obediência. E se você quer de Deus as coisas que Ele tem para a sua vida, você precisa necessariamente entrar nesse lugar. E não é fácil. Porque à medida que você obedece, está aqui o pastor Ademar, que é mais velho do que eu, ele vai ratificar que é verdade, ele vai atestar que é verdade. Quanto mais você obedece, mais Deus pede. Deus não fica numa superficialidade da obediência. Primeiro Ele te incomoda e pede a sua droga. Depois Ele pede a sua bebida. Depois Ele pede a sua devassidão. Depois Ele pede as suas mentiras. Depois Ele pede a sua falta de perdão. Depois Ele pede a sua falta de misericórdia. Depois Ele pede a sua avareza. Depois Ele põe a mão no seu dinheiro para que você dê para outras pessoas que precisam mais. E esse nível de obediência com Deus, esse aprofundamento do nível de obediência, quanto mais você mergulha nas coisas de Deus, mais Ele te puxa para águas profundas. Só que esse lugar, irmãos, de águas profundas, é um lugar que quando você entra, você não quer mais sair. Porque por mais dolorido que seja, algumas renúncias que você vai ter que fazer, a verdade é que à medida que você obedece e mergulha, essa unção do Senhor está sobre a sua vida. E isso não tem preço algum. Foi um pouco do que o pastor Ademar falou aqui. O que pagaria um momento como esse? Para muitos que não tiveram a verdadeira face de Jesus revelada, pode pensar que é algo menor pregar numa casa de recuperação. Mas a verdade é que a gente não sabe aonde alguns de vocês serão usados para o plano de Deus e aonde essa palavra semeada aqui vai chegar através de nós e apesar de nós. E eu creio fortemente nisso, irmão. Deus tem falado muito no meu coração de que nós precisamos de menos teólogos e mais missionários. Aleluia. E
Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de proclamar a palavra de Deus, eu sou grato. Porque se eu não tivesse tido um encontro com essa verdade e esse nível de obediência cada vez mais apertado que Deus me impõe e tem me imposto, eu não viveria as experiências que eu tenho tido a oportunidade de viver. Então, Deus mandou eu pegar esse estudo que acontecia na minha empresa e ir para a rua. E assim nasceu o De Segunda. O De Segunda é um movimento que acontece toda segunda-feira, por isso o nome De Segunda, às 18h30. Começou comigo e mais 2 na praça da Rodoviária Velha, em Taubaté, ali no Coreto. E hoje ampliou para Dom Epaminondas, para a Avenida Desembargador e na Avenida do Povo. Então nós fazemos 4 cultos simultâneos toda segunda-feira às 18h30. E ali nós semeamos a palavra de Deus na vida de mais de 120 pessoas todas as segundas-feiras. E felizmente Deus tem aberto portas de clínicas de recuperação, então a gente tem sido agente de resgate dessas pessoas para tratamento. E a gente tem muitos casos já de sucesso, onde essas pessoas conseguiram voltar à sua vida normal, conseguiram arrumar seu trabalho, cuidam da sua casa e hoje estão testemunhando o que Deus fez. Então isso é um privilégio muito grande. A palavra que eu acabei ali mudando na hora, que eu queria trazer para vocês, é uma palavra de conserto. É uma palavra de arrependimento. Mas principalmente é uma palavra de posicionamento. E eu quis contar um pouquinho dessa minha história para vocês entenderem o poder que há no posicionamento. Irmãos, eu tenho aprendido que Cristo efetivamente morreu por todos. Efetivamente. Porém, nem todos vivem por Cristo. E aí nós temos um problema de ordem natural. Porque a cruz não foi simbólica. A cruz foi sangrenta, violenta e dolorosa. Todas as vezes que eu vejo filmes que retratam esse momento da crucificação, eu sinto uma dor que é na alma. Porque alguém, Deus, que se esvaziou da sua glória, e se entregou por mim e por você quando nós ainda nem estávamos arrependidos. É um amor que não dá para entender. E aí a gente começa essa ministração dessa noite com uma pergunta, que é uma pergunta que você não precisa responder, mas é para você refletir. Cristo morreu por você, mas o que é que você tem matado por Ele? Você entendeu isso, irmão? Será que você consegue matar as suas vontades, os seus desejos, os seus ímpetos da carne? Porque a morte de Jesus te salvou. Mas é só a sua renúncia que vai te transformar, irmão. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui falando de salvação. Eu estou falando aqui de transformação. Porque a salvação é obra de Deus, mas o arrependimento é um posicionamento nosso. Ninguém pode se arrepender por nós mesmos. E eu fico olhando vocês aqui, eu não sei o que vocês enxergam quando vocês olham no espelho. Mas eu enxergo um exército. Aleluia. Eu enxergo um exército que quando sair daqui regenerado em Cristo, será usado poderosamente para cumprir algo que a Bíblia já prometeu. Que é alcançar o maior número de ovelhas perdidas por aí. Porque nós precisamos lembrar que nós não somos frutos do acaso. Deus nos criou para um propósito específico. E quando eu olho a minha própria história, eu vejo como eu desviei o propósito de Deus. E graças a Deus que eu consegui a tempo corrigir esse caminho. Mas a verdade é que Deus tem um plano. Deus tem um plano de redenção dos seus filhos.
de reconciliação dos pecadores com Ele próprio. E quando Ele me criou e Ele te criou, Ele criou para nos usar nesse plano. Aonde eu tenho a oportunidade de falar de Deus, o pastor Ademar não tem. Aonde o pastor Ademar tem a oportunidade de falar de Deus, eu não tenho. Então nós temos igual relevância da nossa atuação nesse plano maior de Deus. E aí uma das chaves na minha caminhada de fé, irmãos, foi entender que o dom que Deus me deu, ou os dons que Deus me deu, não são para uso fruto próprio. É verdade. Mas é para ser aplicado na vida do outro. Amém, Jesus. Quando o pastor Ademar falou sobre legado, e por isso eu mudei aqui a palavra que eu ia deixar, essa palavra me veio à mente. Porque uma das situações sobrenaturais da minha vida, irmãos, não aconteceu em um momento de oração, não aconteceu na igreja, não aconteceu no monte, não aconteceu em um culto, em um evento da igreja, não. Foi num treinamento. Eu fui fazer um treinamento, pastor Ademar, na área empresarial. E era um treinamento de 3 dias. E em um dado momento, nesse treinamento, tinha uma dinâmica, onde nós entrávamos numa sala como essa, bem escura, velas, e no meio tinha um caixão. E a gente se sentava em cadeiras ao redor do caixão. E daqui a pouco chegava uma pessoa e entregava um envelope na nossa mão. Aquela luz triste de fundo, velório, parecia realmente um velório. Só que tinha um ponto, aquele velório era o nosso velório. E eu queria te convidar a prestar atenção para você se colocar nesse lugar. Se imagina você no seu caixão. E aí você recebe uma folha. Essa folha é a carta de despedida da sua família. Falando sobre você. O que é que seria que a sua família falaria sobre você, irmão? Verdade, Deus. E aquela carta me quebrou no meio. Porque graças a Deus eu tenho um bom casamento, tenho um bom relacionamento com os meus filhos. E as palavras eram palavras doces, de saudade, de alguém que construiu algo em família. Mas tinha uma segunda folha. E aí foi aonde terminou de me quebrar no meio. Que era uma folha sobre o seu testamento e sobre o seu legado, que o pastor Ademar falou aqui. E o testamento é fácil. O carro eu deixo para um, a casa eu deixo para outro. Mas o legado? E ali o Espírito Santo ministrou fortemente no meu coração. Porque fazia apenas 3 meses que nós estávamos nas ruas, fazendo o que Deus mandou fazer. E sabe o que eu percebi, irmão? Se eu não tivesse obedecido a voz de Deus, eu não tinha nada para escrever na carta do legado. 41 anos de idade quando eu fiz esse treinamento. E eu não teria uma linha sequer para escrever sobre o legado. Porque legado, neste caso do treinamento, não falava da família, dos próximos. Falava daquele que não pode te dar nada em troca. Fazer coisas boas para quem pode te dar algo em troca é fácil. Mas fazer coisas boas para quem não pode te dar absolutamente nada em troca é bem difícil. Vocês sabem por que não vêm muitos pregadores aqui? Sabe não? Porque não tem oferta. Porque não dá ibope. Nós vivemos num mundo, irmão, que o legado foi deixado de lado. Ninguém pensa mais naquilo que a sua própria vida pode imprimir na vida do outro. E a gente precisa mudar essa forma de pensar. E eu tenho para mim, nesse posicionamento, nessa escolha de se posicionar em obediência, que não adianta em um dia só no culto você vir emocionado aqui e aceitar Jesus. É verdade. A verdade é que você tem que aceitar Jesus todos os dias.
Porque todos os dias o maligno vai te tentar, irmão. Ele vai querer desviar seu foco, tirar você do seu caminho. E as pessoas acham que seguir Jesus é ter bênção. Não! Seguir Jesus é pegar a sua cruz. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, Jesus não suavizou o ato de segui-lo. Ele deixou claro no texto: quer me seguir? Renuncie. Então, muita gente quer as bênçãos de Deus, irmãos, mas não quer o Deus das bênçãos. E aí não existe fé sem renúncia. Não existe graça sem mudança. E nem salvação sem entrega. A gente precisa entender isso. Não existe evangelho sem cruz, irmão. E por óbvio, essa mensagem ela não tem sido muito pregada. Porque não mantém cadeiras cheias. A verdade é que tem muitas igrejas com cadeiras cheias, mas cheias de pessoas vazias. Que estão sinceramente enganadas em relação a uma promessa que a Bíblia não apresenta. Não existe o Jesus que você o aceita e seus problemas acabaram. Venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Não, irmãos. Isso aí é slogan do Cacete e Planeta. Quem lembra do Cacete e Planeta? Organizações Tabajara. E Jesus não é das organizações Tabajara. Quem não entendeu é porque é mais novo que eu. A obra da cruz, irmãos, ela é completa. E a nossa resposta é opcional. E aí mora o grande problema. Porque muitos vivem como se salvação fosse só um evento emocional. Em algum momento eu fiquei emocionado pela música de fundo, pela eloquência do pastor que fez o apelo. Mas depois que acaba aquele momento, como que é a minha vida com Jesus no secreto? E aí eu sei, essa palavra ela não é uma palavra que vai te animar, que você vai falar muito glória a Deus. Mas não tem problema, irmão, você sair chateado comigo. Você não precisa gostar de mim. Você só precisa entender o que o texto está dizendo. Porque é a Bíblia. Jesus jamais disse: quem me aceitar será meu discípulo. Ele disse: quem me seguir. Só que para seguir Jesus é necessário negar a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo. E aí nós temos igrejas, como eu já disse, cheias de pessoas vazias. Em Mateus 7, 21 diz assim, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, tem gente sendo usada por Deus que não está salva. Porque Deus pode transformar qualquer maldição em bênção. Por isso que a gente vê muita coisa na internet e a gente não entende. Porque a gente sabe que o pastor presidente daquela igreja não é sério. E a igreja crescendo e gente encontrando Jesus naquele ambiente. É porque a glória de Deus se manifesta da forma como ela quer. A gente não consegue colocar Deus numa caixinha. O problema é que profetizar e não renunciar, expulsar demônios e não renunciar, ser usado por Deus e não renunciar, você pode ser muito usado de fato, mas você não herdará o reino de Deus. Misericórdia, irmãos. E aí eu vejo interrogações aí, né? Como assim, pastor? É isso mesmo. Não é porque Deus usa que Ele aprova. Então nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos. Porque se nós tivermos muitos dons,
mas nós não renunciarmos em favor de Deus, nós geraremos ministérios sem Jesus. Verdade. É muito possível fazer um culto a Deus sem Ele estar presente. É um alerta para todos nós. Só a renúncia responde ao amor de Cristo. E a renúncia não é legalismo, não é moralismo. A renúncia é uma resposta em amor. Deus nos ama e a gente o ama. De que forma? Ele se entregou na cruz, derramou sangue por nós. E qual é a nossa resposta? É o amor. E como eu manifesto esse amor? Renunciando a mim mesmo. Porque já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Ah, irmãos, tem muita gente que lê esse texto errado. Não é fé no Filho, é a fé do Filho. Quem aqui pode dizer que tem a fé de Jesus, irmão? Esse é o nosso desafio. Porque Jesus até o final, mesmo quando ele transpirava sangue, como a Bíblia conta, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então ter a fé do Filho não é responder ao nosso próprio ventre, às nossas próprias vontades. Ter a fé do Filho é estar sujeito ao plano de Deus. É entender de Deus o que Deus quer de mim e me posicionar para cumprir o que Ele quer. E acredite, irmãos, não é um caminho fácil. Quando eu resolvi obedecer e fazer o que Ele mandou, até hoje tem gente questionando o que eu quero. Ninguém acredita. Tem gente que chega para mim e fala: Temer, por que você está perdendo tempo com isso? Você não está entendendo que você está sujeito, exposto na rua a todo tipo de doença, a todo tipo de problema. Porque manifesta demônio, irmão. A gente cansa de expulsar demônio na rua. Em nome de Jesus, sai, e sai mesmo. Só que nós estamos sujeitos à agressão, nós estamos sujeitos a uma série de coisas. Mas eu tenho a certeza de que aquele que chamou é aquele que me dá cobertura. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então esse é o benefício de se posicionar em obediência. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que o Espírito Santo está falando com algum de vocês aqui. Aleluia. Glória a Deus. Dá para ver no aleluia. semblante de vocês, sabia? Não é revelação de Deus, não, é percepção mesmo. E aí eu queria que você pegasse isso que está no seu coração, que Deus já te falou que é para você fazer. E talvez hoje seja a noite de você se posicionar nesse lugar, irmão. O benefício é certo. Paulo está dizendo nesse texto de Gálatas que o nosso eu foi para a cruz. O nosso ego, as nossas vontades não governam mais. Agora quem manda em nós é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele não diz estou tentando ser crucificado. Ele diz já estou crucificado. E a morte de Jesus só faz sentido na nossa vida, irmão, se a gente se colocar nesse lugar. Porque Jesus não morreu por criatura, Ele morreu pelos filhos. E se eu sou filho, eu obedeço. Vocês estão entendendo isso, irmão? Vocês estão quietos, tá ruim, né? Dói, né? Dói a cabeça. Eu sei como é que é. A renúncia não é opcional, ela não é negociável e ela não é flexível. É um ponto fundamental para se viver o verdadeiro evangelho. E esse lugar é um lugar de decisão uma única vez, irmão. E depois você reafirma essa decisão todos os dias. Mas você não deve sair desse lugar em hipótese nenhuma. Deixa eu te contar algo que talvez vá chocar. Pessoas que oraram, em algum momento oraram para eu parar de beber. Depois que eu me posicionei de não beber mais, elas próprias me ofereciam bebida.
não tem problema você beber só uma tacinha de vinho. É, sim. Sabe por quê, irmão? As pessoas não entendem o peso das más decisões no reino do Espírito. Deixa eu te contar uma coisa. O mundo espiritual é mais real que esse aqui. E quando você se posiciona em obediência, o inferno se levanta. E não tem sido fácil, irmão. O pastor Ademar gentilmente pediu para vocês orarem por mim, orem mesmo. Porque o ataque é enorme. Eu, quando respondi o chamado de Jesus para ir para as ruas, em 5 anos da minha empresa, eu saí 4 vezes na revista Exame, em função do nosso rápido crescimento. Faturamos muitas dezenas de milhões de reais no 4º ano de operação. E quando eu me posicionei em obediência e atendi o que ele falou, sabe o que aconteceu? Meu faturamento caiu 50%. Contratos sólidos que foram rompidos, projetos certos que nós perdemos, funcionários estratégicos que foram para a concorrência, recursos que tinha que não tem mais. E sabe o que eu tenho feito, irmão? Acelerado cada vez mais. Quanto mais o inferno se levanta, mais eu faço. Aleluia. Porque não existe recuo quando você sabe para quem você está trabalhando. E vocês precisam estar cientes disso. Porque vocês sairão daqui livres do vício físico. Mas o inimigo vai se levantar, irmão. Sabe por quê? Ele não quer você com a família restaurada. O plano do diabo é destruir a família, porque família é o principal projeto de Deus. Então você precisa estar pronto para enfrentar isso. E a renúncia, irmãos, é o que domina a carne. Se o espírito não dominar a carne, é a carne que vai dominar o espírito. E onde a carne domina, o espírito não governa. Por isso é tão sério. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne mata a sensibilidade espiritual. E eu falo muito, mas muito mesmo nas clínicas de recuperação. E às vezes o administrador da clínica não gosta, mas é Deus mandando eu falar. Se coloca num lugar, tenta lembrar com a sua memória aquele momento que você estava mais extasiado do uso de droga. Aquele que você estava no auge, assim, que você falou, nossa, a droga é a melhor coisa do mundo. Agora congela aí. Você já ouviu a voz do Espírito, irmão? É 1 milhão de vezes maior a sensação de bem-estar. Glória a Deus, aleluia. Com uma diferença. Não dá ressaca. Não causa mal para ninguém. Não destrói ninguém. É só benefício. Porque uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela muda qualquer ambiente que ela chega. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Luiz Hermínio, que é uma pessoa que me discipula mesmo à distância, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Não existem lugares amaldiçoados. Existem lugares que ainda não foram profetizados. E eu queria profetizar sobre a vida de vocês. Que vocês entendam o que está sendo pregado essa noite. E que vocês possam, em nome de Jesus, receber isso no coração e tomar uma decisão definitiva em obediência. Por mais que você tenha que esmurrar a sua própria carne, como diz o apóstolo Paulo. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo vai fundo nesse aspecto. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo, irmãos, é renúncia. É viver como Cristo deseja e não como você próprio deseja. Renunciar é oferecer-se a Deus. Você está entendendo isso, irmão? O sacrifício que Deus quer é a nossa renúncia. É preciso renunciar, irmão. Eu te falei que Deus vai tratando cada pecado de uma vez. E Ele vai aprofundando cada vez mais. E pode não parecer, eu sou uma pessoa extremamente irritada. Eu, para bater em alguém no trânsito, é 2 minutos. Eu sou muito sanguíneo. E depois que Deus me tratou em uma série de áreas da minha vida, agora Ele está me tratando nessa. E eu estou sendo forçado a pedir perdão para quem me ofendeu. Pedir perdão sem ser o errado. Ah, irmão, é o mais difícil de tudo que eu estou passando com Cristo, é isso aí, irmão. Sabe, uma pessoa que está falando mal de você, e daqui a pouco ela precisa de você, e você é obrigado a dar a outra face. Porque a gente não pode pregar uma coisa e viver outra. O eu precisa morrer de uma vez por todas. Jesus não disse, tome a cruz uma vez. Ele disse, tome a cada dia a sua cruz. E o nosso eu tenta ressuscitar todos os dias. É ou não é verdade? Então eu vim aqui dizer para você hoje, irmão, você precisa morrer todos os dias. Morra para as suas vontades, morra para os seus desejos, morra para os seus pensamentos errados. Em casa de recuperação é muito comum ter divisão. É ou não é verdade? Um que não gosta do outro, outro que não gosta do um, que não quer dividir quarto. Eu sei como é que é. Só que em reino dividido não prospera. Então, se vocês querem, de fato, um mover grandioso de Deus nesse lugar, se unam, irmão. Entenda a miséria do outro, entenda a sua miséria e cheguem num acordo. Ninguém é perfeito. Em 1 Coríntios 15:31 diz assim, protesto, irmãos, pela glória que tenho em nosso Senhor Jesus Cristo, que cada dia morro. Paulo não pregava a renúncia, ele vivia a renúncia. A ponto de que em algum momento da trajetória de Paulo, os gregos e os romanos estavam brigando de quem ele era prisioneiro. E ele falou, sou prisioneiro de Cristo. Será que a gente consegue chegar nesse nível? E aí eu queria trazer 2 exemplos, já me encaminhando para o final, de profunda renúncia. Abraão renunciou ao futuro. Ele renunciou sua terra, seu conforto, sua família, seu entendimento e por último seu filho. Eu fico imaginando Abraão depois de tudo que ele esperou pelo nascimento de Isaac. E ele ter que levar o seu filho para ser crucificado. E a Bíblia conta que o machado, ele só parou quando já estava sobre o corpo para ser o sacrifício feito. Quando o anjo segurou na mão dele. Eu fico imaginando esse nível de renúncia. Renúncia não é renunciar àquilo que não faz diferença na sua vida. Renunciar é renunciar àquilo que você mais ama e gosta. E nesse sentido, Moisés renunciou ao poder. Hebreus 11:24 diz assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmãos, na melhor das hipóteses, nós viveremos nessa terra aqui 100 anos.
Será que nós queremos ter 100 anos aqui de prazeres momentâneos e uma eternidade de sofrimento? Faz algum sentido essa matemática? Ou nós queremos, assim que a gente tiver o último fôlego de vida, que pode ser a qualquer momento, qualquer um de nós. Ninguém é dono do tempo. Só Deus é. Quando a gente fechar os olhos e estar diante do Senhor e ser recebido, vinde a mim, bendito de meu Pai. Ah, irmão, um lugar que não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem sofrimento. Moisés renunciou a privilégios, riquezas, honra, poder, conforto, porque ele entendia o propósito de Deus. E Jesus? Jesus fez uma renúncia suprema, a maior de todas. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus renunciou à sua glória, à sua majestade, os seus direitos divinos, a honra dos anjos e principalmente, irmãos, a sua própria vida. Quem somos nós na fila do pão se comparado a Jesus? Nós precisamos renunciar à vontade, à nossa vontade própria, pela palavra de Deus. É a Bíblia que vai vencer o eu quero. A gente precisa renunciar a hábitos que alimentam a nossa carne. Existe uma briga entre carne e espírito. Quem vai vencer? Quem alimentar melhor. É preciso buscar as coisas de Deus, parar de dar desculpa. A gente precisa renunciar ao controle. Porque se a gente não entregar a nossa vida na mão de Jesus, Ele não vai fazer aquilo que a gente não consegue. E principalmente, irmãos, e aí fala com todos nós, renunciar aos nossos pecados ocultos. Não é porque ninguém vê que não é pecado. Deus está vendo. E aí eu quero encerrar fazendo uma chamada ao arrependimento. É uma chamada que deixa claro que Jesus morreu por mim e por você. E será que hoje, nessa noite, nós estamos dispostos a morrer por Ele? Não é a morte literal, mas é a morte interior. Tirar de nós tudo aquilo que não é de Jesus e chamar Ele para habitar em nós. Porque não adianta o sangue derramado, irmãos, se o nosso coração continua no controle da nossa própria vida. É preciso deixar Jesus sentar no trono do nosso coração. Só que Ele só senta no trono se a gente estiver na cruz, irmão. Enquanto a gente estiver no trono do coração, Jesus está na cruz. Então nós precisamos ir para a cruz, para Ele sentar no trono do nosso coração. Dá para entender isso? Hoje Deus está te chamando, irmãos, para entregar, renunciar, obedecer, morrer para si e viver para Ele. Glória a Deus, aleluia. Alguém está disposto a fazer essa entrega essa noite? Eu não queria te convidar para você ficar em pé aqui na frente, não. Eu queria que você se jogasse aqui na frente. Que o irmão vai tocar um louvor aqui e eu quero orar por você. Para que o mesmo Cristo que mudou o meu caminhar, mude definitivamente o seu também. Se Ele foi capaz de me transformar, irmão, Ele é capaz de transformar qualquer um de vocês. Amém, irmãos? Chegou a hora. Não fique com vergonha, não. Se você quer fazer essa entrega, se joga aí na frente para a gente orar por você. Glória a Deus, Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tem que sempre ter um primeiro. Vamos, gente, tem mais gente, tem mais gente. Solta a sua vida nas mãos dele. Se ajoelha aí, cai de bruço aí, faz o que você quiser. Eu e o pastor Ademar vamos orar por vocês.
Pai, faz morada, convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Dê a ele, Senhor, toda a condição de enfrentar as suas incoerências, de largar o seu caminho. Tira dele, Senhor, esse sentimento de rejeição, Pai. Não importa que não acredita muito, o Senhor acredita. Eu quero declarar, Senhor, em Jesus, que ele sairá daqui restaurado, Pai. E conseguirá restituir aquilo que ele perdeu, Pai amado, Pai querido, render a ti adoração e te amar, meu ser.